Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre a suspensão do X durante as eleições, o primeiro turno das eleições, né? Ficou claro para todo mundo que o Alexandre de Moraes queria mesmo fazer essa experiência de suspender o X durante as eleições para ver se isso fazia algum efeito, né? E o resultado foi ruim porque não fez efeito nenhum. No final das contas, a direita ganhou as eleições com muita facilidade, as eleições municipais, como estava previsto antes, né? Mas aí cabe uma dúvida aqui. O fato do Alexandre de Moraes ter suspendido o X exatamente no período eleitoral, e ficou claro que ele suspendeu em função das eleições, ele deixou uma decisão dele dizendo que a eleição era uma preocupação para ele. Isso aí não é interferência nas eleições? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bernardo Fraga, gordo barbudo que não sabe geografia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Alexandre de Moraes admitiu que suspendeu o X em razão das eleições, né? Eu já tinha falado com vocês que estava mais do que na cara que teve a briga com o Elon Musk, pode até ter sido comprada pelo Alexandre de Moraes de propósito, com o intuito de suspender o X, ou seja, ele iria suspender o X de qualquer forma, porque o interesse dele era suspender o X nas eleições. E por que isso? Porque o que eu falo para vocês, a lorota que a esquerda vem contando aqui é que ela tá perdendo espaço porque a direita usa as redes sociais de forma absurda, com fake news e não sei o que lá. E a lorota, eu já expliquei pra vocês, tem fake news nas redes sociais? Tem um monte de fake news nas redes sociais. Mas tem fake news de tudo quanto é lado e faz muito pouca diferença no final das contas, até negativa no final das contas. Isso daí, as redes sociais, ao contrário, elas favorecem ao debate, né? Porque você tem os vários pontos de vista sendo colocados ali. Você nunca consegue um canto que você fala uma coisa e ninguém contesta aquilo que você fala. Pode ver, vai ter gente nesse meu vídeo aqui, como tem gente nos vídeos todos meus aqui, contestando o que eu tô falando que eu sei isso, que tá errado, que eu falei errado. E é correto isso. O bacana da internet é isso. Você tem justamente as pessoas contestando. E aí, isso que é a beleza da coisa. É diferente, por exemplo, quando a Rede Globo faz uma merda. Porque a Rede Globo fala uma mentira, e a Rede Globo já falou várias fake news por aí, e não tem ninguém pra contestar a Rede Globo. Pelo menos não tinha antes do evento das redes sociais, né? Hoje em dia, com o evento das redes sociais, o pessoal bota o clipe da Globo nas redes sociais e critica o que a pessoa falou ali. Antes não tinha, né? E é isso que a esquerda ressente. A esquerda ressente porque antes ela tinha essa capacidade de doutrinar o povo, de fazer lavagem cerebral no povo através da imprensa, e agora não tem mais essa capacidade, né? Mas aí para pra pensar. Então ele parou o X durante o período eleitoral, né? Isso não é interferência na eleição? Da mesma forma que ele interferiu em 2022 ao censurar um monte de páginas da direita, mas não censurar páginas da esquerda, com exceção do PCO, né? Até hoje, o pessoal pediu para o TSE a lista de páginas e perfis e postagens que foram bloqueados pelo TSE em 2022 e não receberam nada de resposta. Ah, não, é sigiloso porque não podemos falar, né? O que sugere que tem alguma coisa errada. Se realmente bloquearam de um lado só, fake news teve um monte. O que teve do Janones falando que Bolsonaro ia acabar com o 13º salário e não sei o que lá. Tinha um monte de fake news, de um monte de gente lá. Por que bloqueou só o pessoal da direita, né? Ou seja, é a tese que eu falo pra vocês. Alexandre de Moraes botou o dedão na balança lá em 2022, né? Isso foi um problema realmente. E o que acontece agora? Ele não fez a mesma coisa agora em 2024? Esse pessoal todo estava achando que tirando o Bolsonaro da presidência que ia acabar a interferência de não, a direita é um acidente de percurso no Brasil, porque né, o pessoal do Bolsonaro tá dando dinheiro, tá pagando pro gabinete do ódio, não sei o que lá, dando dinheiro. Nunca encontraram nada, né? Igual falavam lá das mensagens, disparos em massa no WhatsApp. Não, porque o Bolsonaro fez disparos em massa no WhatsApp, coisa e tal, e por isso que ganhou em 2018. Lorota, ganhou em 2018 porque o Haddad é um bunda, né? E o Bolsonaro muito melhor, ele respondia ao anseio das pessoas por um presidente anti-PT, né? Enfim, agora, para pra pensar, bloquear o X não é uma forma de interferir nas eleições? O que é interferir numa eleição? Interferir numa eleição acontece quando um candidato ou quando qualquer elemento nas eleições, ele abusa do poder político ou abusa do poder econômico para fazer alguma coisa que pode alterar o resultado das eleições. E o Alexandre de Moraes, ele não fez exatamente isso, ele não abusou do poder dele de juiz para garantir que o X ficaria fora das eleições porque ele esperava ter um resultado, né? Veja, a interferência não quer dizer necessariamente que ele tenha conseguido fazer interferência, mas ele tentou pelo menos fazer interferência, né? Pode não ter feito diferença no final das contas, mas não seria isso, né? O fato do Alexandre de Moraes ter suspendido o X não seria uma interferência nas eleições de 2024? Eu acho muito curioso isso. Você lembra, o Musk acusou o Moraes de interferir nas eleições de 2022, e de fato interferiu, na minha visão, interferiu em dois momentos. Primeiro, quando entre o primeiro e o segundo turno, editou um processo, uma resolução no TSE, mudando a eleição. Isso é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil desde a redemocratização, desde que a gente saiu da ditadura lá dos militares, nunca teve mudança eleitoral no meio da eleição. Resolução do TSE no meio da eleição. Entre o primeiro e o segundo turno teve, exatamente para fazer moderação de conteúdo na rede social. Por quê? Nas eleições de 2022, eles investiram muito pro Lula ganhar nas eleições, né? Tá mais do que claro. Só que chegou no primeiro turno, lembra que o Lula falou que ia ganhar no primeiro turno? Muita gente achava que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Pois é, o Lula não ganhou no primeiro turno. O pessoal ficou apavorado. O Bolsonaro ficou com uma diferença pro Lula pequenininha. Vocês lembram disso em 2022? Todo mundo apavorado. Bateu o pavor no pessoal. Não temos que proibir redes sociais, fazer censura, não sei o que lá. Mudaram a regra no meio do jogo. Não se fazia isso no Brasil desde a época da ditadura militar, né? O Alexandre de Moraes foi e fez isso como presidente do TSE e, diga-se de passagem, foi aprovado pela cúpula do TSE toda. Todos os juízes do TSE na época aprovaram essa resolução entre o primeiro e o segundo turno, né? E de novo, fizeram um bloqueio de um monte de postagens, sempre postagens da direita, nunca postagens da esquerda. Que coisa curiosa isso, né? Ou seja, no final das contas, essa é a questão. Bloquear toda a rede social não é uma forma de interferência, porque a gente sabe que a direita é muito forte nas redes sociais, a esquerda é mais forte na televisão. Então você tirar uma rede social, e uma rede social importante, o X é o que eu falo pra vocês, é a rede social que tem mais capacidade de treta, né? Onde mais se desenvolvem as tretas, né? Nem é uma rede social tão popular assim não, tá? Eu acho que o YouTube, o Facebook, o Instagram são mais populares, o TikTok são mais populares entre as pessoas. Mas as tretas começam no Twitter, né?
E aí, essa é a grande questão. Olha que coisa curiosa. Parece que o pessoal que estava preocupado com isso, né, os especialistas da Globo, perguntaram para o antropólogo Davi Nemer se o X poderia ter tido algum impacto mensurável no resultado das eleições. Ou seja, por que essa pergunta? Exatamente porque, bom, se o X teria algum impacto, então o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições. Né? Aí ele fala que não. Ele diz que não, porque é uma plataforma que está inserida, não é uma plataforma que está inserida nos 4 cantos do Brasil, o algoritmo tende a fomentar muito bolhas ideológicas que não promovem o diálogo e coisa e tal, mas na opinião dele não interferiu nada. Beleza, ok. Eu também acho que não interferiu. Eu também falo pra vocês, eu acho que as redes sociais, na verdade, ou seja, uma rede social, até que se bloquear todas as redes sociais, faz pouca diferença. O que faz o brasileiro ter muito mais consciência política hoje é a internet como um todo. É a possibilidade de conversar muito fácil com outras pessoas, de argumentar. Tudo tem argumentação, tudo tem múltiplos pontos de vista, né? Por acaso, esse cara aqui, o David Nemer, é o cara que chorou quando o Elon Musk comprou o Twitter, falando, pois é, minha gente, meu contrato com o Twitter que me ajudava a desbloquear a conta antifascista foi demitido. A situação nessa plataforma vai ficar muito ruim, né? Ele era dos caras que tá chateadíssimo com o Twitter, deve ter comemorado o bloqueio do Twitter, porque, né, o Twitter antigo era altamente favorável à esquerda. Né? Mas enfim, isso é só um parênteses aqui. O ponto que ele falou aqui é esse, não fez diferença. Se não fez diferença, então por que continua o pessoal do TSE querendo defender a regulamentação das redes sociais? Né? Porque o TSE é o órgão que se preocupa com eleições. E para que precisa de regulamentação de redes sociais se não faz diferença o bloqueio de uma rede social? Se você parar com as redes sociais todas, não faz diferença nenhuma, então não tem que ter regulamentação, não faz diferença. Para que tem que ter regulamentação no final das contas? Né? Agora, se por outro lado, se faz diferença, e eles querem continuar, querem buscar essa regulamentação de redes sociais, então o especialista aqui do UOL, da Globo News, esse especialista tá errado, né? Teve interferência. Se faz diferença as redes sociais, então teve interferência. E nesse caso aqui, claramente, o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições de 2024 também, né? Fica o pessoal se colocando aqui, não, que é importante ter moderação de conteúdo e não sei o que lá, que tem que ter entendimento para as plataformas fazerem moderação de conteúdo e não sei o que lá. O que eles estão querendo aqui nessa matéria aqui é aquela velha história que a gente já sabe, do governo pedir para as plataformas bloquearem algo, a plataforma dizer que bloqueou por causa dos conteúdos das normas dela, né? Então é isso que eles querem. Eles não querem o governo ficar com a regulamentação da internet, que já viram que não vai passar. Eles querem esse esquema agora com as redes sociais. E se elas não toparem, eles ameaçam dar porrada nas redes sociais, né? Enfim, mas é isso que eu falo pra vocês. Repara como é que tem um problema de lógica aqui. Se o Alexandre de Moraes, se o X interfere nas eleições, então o Alexandre de Moraes, ao tirar o X, proibir o X por motivos aleatórios, porque lembra, na última semana pelo menos, o X já tinha pago tudo que tinha que pagar, já tinha nomeado o representante, já tinha feito a coisa toda. Então o Alexandre de Moraes, ao manter o X bloqueado, ele interferiu nas eleições. Se por outro lado, o X não interferiu em nada, pra que tem que ter regulamentação da mídia, né? A minha visão é, o X não interfere desse jeito, não tem que ter regulamentação da mídia porque não faz diferença. Mas, se eles querem regulamentação da mídia, então tem que prender o Alexandre de Moraes, porque ele interferiu nas eleições brasileiras de 2024 de novo. Já tinha interferido em 2022, interferiu em 2024 mais uma vez. Para ajudar quem? Um determinado partido que estava sofrendo boicote? Será?